Agora, em 1º de julho de 2020, o salário mínimo completa 30 anos do seu pagamento. O primeiro salário mínimo foi pago em 1º de julho de 1940, no governo Getúlio Vargas, e ele foi criado a partir de 3 instrumentos principais. A Lei número 185 de 1936, que criou as comissões do salário mínimo, o Decreto-Lei de 399 de 1938 e o Decreto-Lei 2162 de 1940, de maio. Então, o salário mínimo foi criado em maio de 40, mas ele só passou a ser pago 2 meses depois, em 1º de julho de 1940. Por isso que ele está completando agora 80 anos. O salário mínimo talvez seja o instrumento mais importante de regulação do mercado de trabalho. Ele estabelece o piso remuneratório das diversas categorias, de todos os trabalhadores do setor formal. É verdade que no Brasil nós temos uma realidade em que o setor informal é muito grande, mas mesmo assim o salário mínimo é uma espécie, como a gente diz, de farol, né? Mesmo para o setor informal, o salário, como os trabalhadores, as pessoas dizem, se chama assim, o salário, né? Na verdade, o salário mínimo. Ele existe no mundo inteiro desde o final do século XIX, começou na Austrália, na Nova Zelândia, se espalhou pelo mundo inteiro. Ele tem referências e indicações da Organização Internacional do Trabalho e, como nós estamos dizendo aqui, está completando 80 anos. Ele foi, na verdade, existiam 14 salários mínimos quando ele foi criado em 1940, porque existiam as várias regiões do Brasil. Na época, historicamente, ele era mais salário máximo do que mínimo, né? Porque muitos não sequer pagavam o salário mínimo. Hoje não, ele é uma referência de salário mínimo e que dá a base da subsistência da classe trabalhadora, especialmente aquela que tem carteira de trabalho assinada. Ele foi unificado, a data base dele, em 1º de maio, em 1984. Então, veja, de 1940 a 1984, existiam vários salários mínimos, como eu disse, né? Foi unificado em 1984. De lá para cá, ele tem uma única referência nacional, ele é único mesmo no Brasil. E de 2004 para cá, as centrais sindicais, negociando com o governo do Lula, do presidente Lula, negociaram uma política de valorização do salário mínimo. Nesses 80 anos, ele oscilou muito de valor. Teve momentos muito favoráveis, os mais favoráveis foram na década de 50, no segundo governo do Getúlio e do Juscelino, uma época de forte industrialização do Brasil. Depois ele caiu muito, arrochado na ditadura militar. Depois voltou a cair nos anos 70. Com a inflação, ele teve também uma enorme queda. Ele chegou a valer 25% do valor original de 1940 em termos de poder aquisitivo. E de lá para cá, como eu disse, de 2004 para cá, essa política negociada com o governo instituiu uma política de valorização do salário mínimo. De 2004 a 2019, o salário mínimo cresceu 74% acima da inflação e recuperou os níveis de poder aquisitivo que ele tinha em 1900, os níveis de poder aquisitivo que ele tinha nos anos 80. Né? Essa é um pouco a história muito sucinta do salário mínimo, é um instrumento importantíssimo. Ele tem a ver com a subsistência do trabalhador e sua família. O DIEESE talvez seja a instituição que mais estudou o salário mínimo no Brasil e apoiou o movimento sindical. E ele mostra que, para o salário mínimo ser suficiente para os trabalhadores e sua família, para garantir a subsistência do trabalhador e sua família, deveria ser 4 vezes o valor, mais de 4 vezes o valor que ele é hoje, ou seja, algo um pouco acima de R$ 4.000, já que hoje o salário mínimo é de 1.045. Então, essa é um pouco a história sucinta do salário mínimo, muito importante, muito relevante, e é um piso de subsistência para os trabalhadores no Brasil e também nos demais países.